Sombras, bruxas e uma aventura longe da cidade. E aí, gente, Luiz da Opinião aqui, dessa vez com o Chico Bento Monstro, edição 38. Essa edição aqui, né, galera? O Ninho da Víbora, essa edição com a capa ficou bem legal, ficou muito bem desenhada. A quarta capa aqui também ficou muito da hora, galera, com o Chico descendo o poço assim, ficou bem legal. Eu realmente gostei dessa edição, ela deu uma diferenciada de algumas edições de outros roteiristas. Essa edição é roteirizada por um roteirista novo, né, cara, ele, pelo menos Chico Bento Monstro, não sei na Chico Bento Clássico se ele já fez alguma história, eu acho que provavelmente sim. O William provavelmente deve saber responder muito melhor que eu, isso, dá uma conferida no canal dele lá. Mas uma coisa que eu tenho a falar é que essa edição, a história dela em si, fechadinha ali, bonitinha, a história dela é boa. O problema é que ela não dá continuidade na edição anterior. E não é culpa do roteirista, mas isso aí eu vou explicar no meio do vídeo. E antes de falar alguma coisa, galera, eu devo explicar que nesse vídeo eu não vou dar spoiler da edição, eu vou dar uma complementada, explicar um pouquinho das coisas que aconteceram na edição, mas eu não vou dar spoiler, não vou contar o final, como foi a batalha, como foi e tal, porque senão vai estragar a leitura, porque essa é uma história meio fechadinha, bonitinha ali, que se eu contar um pouquinho demais, estraga completamente a leitura de vocês, beleza? E bom, galera, a história vai começar com o Chico e o Zé indo para a casa da avó Dita, e lá eles encontram o Senhor Divino, né, galera, que é um compadre divino, né, que é um amigo de infância da avó Dita. Eu não sei não, mas eu acho que já rolou alguma coisa entre esses dois lá no passado, eu não sei. Só o destino dirá, os roteiristas dirão aí, mas eu acho que já rolou alguma coisa entre esses dois lá, quando eles eram crianças, adolescentes, sei lá. Mas o que acontece é que os dois são amigos de infância e estão ali para se ajudar. E os dois, juntamente com o Zé e o Chico, vão para o Morro da Coruja, pois lá contam a história de uma tradição de família, que de 7 em 7 anos, uma bruxa lá, que desde a época colonial, ela sempre volta depois do poço, porque ela foi trancada lá, e conta uma história dessa bruxa lá na época colonial, com páginas pretas. Ficou bem legal aquilo ali, eu realmente gostei bastante daquela história mostrando a época colonial, a menina que maltratava a mãe dela, a menina que tinha ódio, coisa e tal, que jogava os ratos no poço. Então eu realmente gostei bastante daquela história ali. Eu acho que se fosse uma história fechada, sem ligar para Chico Bento, nem Vó Dita, nem nada, se fosse uma história fechada só mostrando no passado, eu acho que eu gostaria muito de ver uma história dessa. E essa pra mim foi uma das melhores partes da edição, foi essa parte que resolveu mostrar o passado, uma história nova, uma coisa que a gente pelo menos não conhecia, ficou bem legal. E bom, falando um pouco sobre essa filha e essa mãe, essa filha era uma garota ingrata que ela vivia na fazenda, a mãe dela fazia tudo na fazenda, ela não ajudava a mãe dela em nada, coisa e tal, e sempre ela vivia de maldade, toda planta que ela tocava morria, e assim ela vai ficando mais velha, a mãe dela vai ficando mais velha também, e a mãe dela acaba morrendo e ela ignora completamente a morte da mãe dela. Os camponeses depois veem aquilo e descobrem que a menina também caiu no poço, coisa e tal. Eu não vou contar muito essa história aqui, porque senão vai estragar completamente a leitura, mas eu realmente gostei muito desse background aí no final, no começo da edição mostra um pouco sobre disso. E depois falam que a garota se tornou a víbora, né, galera, que fica trancada dentro do poço de 7 em 7 anos. Devemos ir lá ver se a rachadura não está muito grande, então devemos tampar a rachadura para que ela não fuja. Então essa que vai ser meio que a premissa, vai ser a avó Dita, o compadre divino, o Zé e o Chico, os 4 indo para o Morro da Coruja, para poder ver se o poço não tem nada de errado, para eles tamparem o buraco. E também tem um apito muito legal ali, que dá um susto bem legal em cima do Chico e do Zé. Ficou bem legal essa parte aí, a história estava bem montadinha, e a história vai se desenvolver nisso, eles indo lá e descobrindo que o Chico meio que ali descobre que a menina fugiu, então agora eles têm que descobrir onde foi parar essa garota, né? Porque agora ela se tornou uma víbora, né? Pelo que dizem ali na história. Então eles têm que descobrir onde está esse monstro, pois ele pode dominar a vila. E eu realmente gostei da edição, teve um negócio de líquido, uma fumaça negra, assim. Lembrou um pouco também aquelas edições do Emerson lá de Super Saga do Fim do Mundo. Eu realmente gostei disso, mas eu acho que não deve ter conexão nenhuma. Uma das coisas que eu também achei estranha foi a Rosinha ter aparecido na capa, né, galera? Eu tinha ficado assim, eu vi a Rosinha na capa, eu comecei a ler a edição. Li a edição, passou da metade da edição e eu não vi a Rosinha, isso que eu achei bem estranho. E deu lá um pouco mais depois, lá com 70% da edição, ela resolve aparecer. Isso que eu achei um pouco estranho, porque eu falei assim, ué, cadê a Rosinha? Eu pensei até que ela não ia aparecer na história, né, galera? Mas eu realmente gostei da participação da Rosinha, não foi uma participação grande, mas eu acho que cabia muito mais o Zé na capa do que a Rosinha, né? Mas eu confesso que eu gostei da história, foi um arco bem fechadinho, bem bonitinho ali. Temos até a menção a Mariana aparece no final da edição. Aparece não, ela ajuda no final da edição. Vocês sabem quem é a Mariana, a irmãzinha do Chico que morreu
há muito tempo e praticamente se tornou o anjo da guarda dele. Eu gostei muito da menção a ela ali, ficou bem legal. E é uma coisa que sempre o Flávio que faz, né, galera? Trazer a Mariana, relembrar da Mariana, ela ajudar o Chico, coisa e tal. É sempre coisa que o Flávio traz. E dessa vez foi um roteiro diferente, eu vou bater palma pro Lancast, porque foi uma edição legal, eu gostei da história, eu gostei muito desse desenvolvimento da menina lá no passado, coisa e tal. É uma história de Halloween não tão naquele nível que a gente está acostumado, tanto em principalmente em Turma da Mônica Jovem, mas eu realmente gostei da história, foi legal ali. O problema, galera, é a continuidade, porque aí já não entra tanto no quesito do roteirista, entra mais na Maurício de Souza Produções, o estúdio, coisa e tal, que foi a continuidade dessa edição aqui. Uma coisa que eu também queria falar, que temos aqui, revisão de continuidade, Eunice Perry e Rata, uma coisa assim, me desculpem o meu pronunciamento aqui. Então, o problema está na continuidade. A edição anterior foi da Petra, ela fez uma coisa muito, muito grande na edição, né, galera, que foi a edição 37, e ela fez uma coisa muito grande que foi meio que... Se você não viu o vídeo, dá uma olhada aqui, vai estar aí nos cards, vai estar aparecendo em algum lugar aí. Veja o vídeo. Eu vou dar um spoiler aqui, porque é o boom, né, galera? A Fran perdeu uma das pernas naquela edição e falaram que iam ter que mexer com acessibilidade, coisa e tal. E isso não aconteceu na história aqui, praticamente nem ligaram para aquilo que aconteceu. Foi jogada praticamente lá no campo novamente e isso foi um grande erro, pelo menos que eu penso. O Rick também fez o vídeo falando sobre isso, né, galera? O vídeo vai estar aí. Porque ele achou um dos piores roteiros de Chico Bento Moço, porque não terá uma continuidade direta, né, galera? Esse é o maior problema dessa edição aqui. Ela não dá continuidade da edição anterior, que necessita de uma continuidade. Eu espero que a Petra faça a continuidade disso em breve, rápido, né, cara? Porque na próxima edição também não vai ser dela, vai ser do Flávio. Então fica mais um buraco. Eu não sei se o Flávio vai tocar no assunto, se vai fazer alguma coisa. Mas é realmente isso que decepcionou na história, né, galera? Na história não, na continuidade. Porque a história em si, a história dessa edição é boa. Eu não sei se eu recomendo essa edição pra vocês. É uma edição boa, eu gostei da história pra mim. Mas teve esse problema da continuidade aí. Os desenhos da edição estão bons, normais, de Chico Bento Moço de sempre, né? Todo mundo está acostumado, mas tem esse pequeno problema aí. O Lancast Mota fez um roteiro legal, não pareceu corrido. Uma coisa que eu acho de Chico Bento Moço que não acontecia faz tempo era o roteiro ficar corrido, porque toda vez você vê que parece que está pulando coisa, está cortando coisa e a história acaba muito rápido. Nessa edição aqui, isso não acontece. Parabéns pro Lancast por causa disso, porque ele conseguiu fazer o roteiro de boa, ele sabia quantas páginas precisava, ele não teve que ficar cortando coisa, igual muitos outros roteiristas fazem. E isso que ficou legal. E mais uma coisa, não que tenha ficado, isso tenha atrapalhado, mas ficou algumas pequenas coisas sem explicar, principalmente porque de 7 em 7 anos a víbora, ela volta, né, galera? Ela tá prestes a sair. E nessa edição aqui ela já tinha saído e isso ficou meio sem explicar, porque falou assim, se ela já tinha feito isso desde o começo, lá desde quando a mãe dela estava presa, coisa e tal, ela já tinha trocado de lugar com a mãe dela. Então eu acho que teriam que explicar como que ela fez isso, senão ela já teria atacado a vila, teria atacado as pessoas há muito tempo. Eu acho que esse foi um pequeno furo que eu percebi da história, não sei vocês. E eu acho que é esse o vídeo. Não se esqueçam de dar aquele joinha, comentar o que acharam do vídeo aí. Eu tô com uma camisa diferente dessa vez, Game of Thrones, galera, Game of Thrones. E não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e falar o que acharam dessa edição, ou se vocês concordam que devem comprar, se vocês já compraram, se vocês gostaram. E, é claro, sobre o pequeno furo de continuidade gigantesco que Chico Bento Moço deixou dessa vez, né? Então é isso, beleza? Então falou e